que foi você dando moura? Nós fizemos brincadeiras com você. Agora eu posso ir até um puteiro e entrar lá? Não são as coisas que estão, cara. É você que ganha mal, filho da puta. Aí já vou fazer um adendo aqui, gente, porque algumas pessoas podem perguntar, e o próprio Merlin, por que você faz vídeo pergunta pro Merlin, Israel? É porque eu gosto muito dos vídeos do Merlin e eu gosto muito das respostas do Merlin. É um dos canais que eu mais me divirto assistindo os vídeos e me informando, né? Porque tem canais que eu me divirto debochando a cara e tal, achando engraçado e tal. Se bem que o Merlin eu acho engraçado também, as sortadas que ele dá e tal, mas eu gosto muito das respostas dele. O último vídeo pergunta que eu fiz pra ele gerou um vídeo muito bom dele, as respostas foram excelentes e eu quero fazer outro. E mais e mais. Se ele ficar muito tempo sem postar vídeo, eu vou fazer vídeos para estimular ele a fazer mais vídeos. Né? Vou encher o saco aí, tá? Então é por causa disso. E aí, galera, tudo bem? Eu tô fazendo mais um vídeo aqui com um monte de perguntas pro Merlin das Trevas. São basicamente 6 tópicos, ou seja, como se fossem 6 perguntas. E vamos lá, né? Uma vez eu perguntei lá no Hangout do Merlin, naquela parte lá que você escreve os comentários e pergunta, Merlin, você acha que o governo deve obrigar o cidadão a ser patriota? O Merlin viu a pergunta e ele fez uma indagação lá sobre serviço militar obrigatório. Eu gostei muito da explicação que o Merlin fez sobre serviço militar obrigatório, mas a minha pergunta não tem quase nada a ver com serviço militar obrigatório. O que eu perguntei para o Merlin, o que eu queria dizer, na verdade, era sobre o governo deve ser protecionista e obrigar as pessoas que moram no Brasil a comprar não de acordo com as suas vontades, com seus desejos, mas obrigar as pessoas a contribuírem para o desenvolvimento do emprego nacional, da indústria nacional. Por que eu pergunto isso? Porque muitas pessoas de direita falam, e o Merlin eu acho que nunca rebateu isso, falam que a pessoa pode não se importar se pessoas aqui no Brasil estão perdendo emprego, se a indústria brasileira está quebrando. E quando eu falo as pessoas não se importar, são pessoas que já têm dinheiro, já têm uma condição de vida boa, já têm um emprego realmente garantido, assim. E essas pessoas são egoístas, né? E daqui a pouco eu vou falar sobre egoísmo, mas especificamente sobre esse negócio de patriotismo. A pessoa que está bem, que tem um emprego estável aqui no Brasil, pode estar fazendo um pé de meia para sair do país, pode nem querer estar saindo do país, mas pode simplesmente estar com emprego aqui, mas não se importar com o emprego das outras pessoas que estão aqui. Entendeu? Então, a pessoa quer comprar coisa importada porque ela acha melhor o produto de fora, ela quer comprar de acordo com o desejo dela. Não se preocupando com se as pessoas vão perder emprego aqui e tal, porque essa preocupação, segundo algumas pessoas, principalmente da direita, ela não deveria ser uma preocupação das pessoas em geral. Isso é uma preocupação do Estado. O Estado que se preocupa com o emprego das pessoas aqui e coisa e tal. Mas o Estado forçar as pessoas a consumirem produtos aqui no Brasil de acordo com o interesse nacional não seria forçar as pessoas a serem patriotas. É isso que eu estou querendo dizer. Porque a pessoa pode estar cagando para a situação do Brasil. Eu vou sair do país. Tudo bem, são poucas pessoas que vão sair do país, mas
Existem muitas pessoas que têm um emprego estável garantido aqui, que simplesmente podem não se importar com os problemas do Brasil, até porque no Nepal tem gente desempregada e morrendo, na África tem gente desempregada morrendo, no Oriente Médio, na Ásia, enfim. Até nos Estados Unidos tem pessoas pobres que estão mendigando nas ruas. E se existem pessoas pobres e morrendo de fome em vários outros lugares do mundo, por que que eu iria me importar só com quem está morrendo no Brasil? Só porque eu sou brasileiro? Isso não é, ao meu ver, ou ao ver de muitas pessoas, motivo para você se importar só com as pessoas aqui no Brasil, só porque você é brasileiro, só porque eu sou brasileiro, porque a nossa nação, na verdade, é o mundo, entendeu? Então é isso que eu queria dizer. Logicamente, tem muitas pessoas que simplesmente não se importam com a situação de outras pessoas que estão piores do que ela, porque eles são egoístas. E as pessoas, elas são egoístas e são imediatistas. Além de serem egoístas, elas se importam mais com o eu de hoje do que o eu do futuro, né? E se elas não se importam tanto com o próprio eu do futuro, como é que elas vão se importar com outras pessoas? E sobre a coisa do egoísmo vem o segundo tópico, né? Já passou aí 5 minutos de vídeo, e eu só fiquei no primeiro tópico, mas vou tentar ser mais rápido aqui diante. Você, Merlin, não é uma pessoa egoísta também? Por quê? Eu acho que eu indaguei isso num hangout que eu fiz contigo, só que você deletou lá. Mas assim, eu perguntei pra você. Você fala que se importa com uma pessoa pobre que está morrendo no Nordeste, mas algumas pessoas podem questionar por que você não faz nada para ajudar além de videozinhos. Esses vídeos que você faz, que você sequer tá querendo alcançar audiência grande, ou seja, esses seus vídeos nunca vão ter tanto alcance, ou seja, esses vídeos que você faz não vão ter impacto nenhum para salvar a vida de quase ninguém. Então não seria você egoísta porque você não está usando o seu tempo ou um pouco do seu dinheiro para ajudar outras pessoas, né? Logicamente que eu posso responder algumas pessoas que indagam isso, por que que as pessoas da esquerda não dão o dinheiro que elas ganham para os pobres? É porque isso, para mim, ao meu ver, isso não é função de pessoas e sim do governo. Entra lá na questão do patriotismo, não é função das pessoas se importarem com o patriotismo, é função do governo se importar com a pátria. As pessoas podem querer sair do país, estão cagando para a pátria. Não é o governo que vai obrigar as pessoas a serem patriotas o tempo inteiro, né? Mas assim, não é função das pessoas fazerem caridade, porque, primeiro, caridade não resolve, caridade. E por quê? Porque caridade é muito pouco. Eu ganho muito pouco para resolver o problema da fome no Brasil. Eu ganho bastante para resolver o problema da fome de meia dúzia de pessoas. Só que eu não me sinto nem um pouco estimulado a salvar meia dúzia de pessoas quando milhões vão morrer. Não adianta porra nenhuma. Então eu não vou fazer. Porque, além disso não adiantar porra nenhuma, esse dinheiro que eu vou dar para esse meia dúzia de pessoas vai fazer falta para mim. E o segundo motivo é porque eu também sou uma pessoa egoísta e tão egoísta contra outras pessoas. Então eu só vou fazer uma ação que me sacrifique financeiramente se for para resolver o problema da fome, não o problema de fulano, beltrano e cicrano e pronto. É o problema da fome coletiva geral que eu quero resolver. E como o que eu ganho não dá para resolver o problema da fome geral, eu não vou então me sacrificar para resolver o problema de meia dúzia de pessoas. Isso não vai adiantar nada. Fora também que tem outro motivo de que caridade não resolve, é porque caridade, ela, além de ter pouco alcance, né, só resolve o problema de meia dúzia de pessoas, ela resolve esse problema durante um curto período de tempo. Então a pessoa sente fome todo dia. Imagina eu resolvo o problema de fome de meia dúzia de pessoas, aí eu vejo milhões morrer de fome, eu
em 2 meses eu já tô falando, quer saber? Esse caridade que eu tô fazendo não tá adiantando nada, então eu vou parar de doar e vou usar esse dinheiro comigo. Entendeu? Caridade, além de ter pouco alcance, é muito temporário. O tempo que você contribui para fazer uma caridade é muito curto, é relativamente curto. Você contribui ali poucos anos no máximo e acabou. Então, caridade não resolve o problema e é por isso que eu sou egoísta e acho que não é função de pessoas serem patriotas o tempo inteiro, porque elas podem não se portar com a pátria e querer sair do país ou querer só consumir coisa de fora do país. E não é função de pessoas fazerem caridade para ajudar outras pessoas. Israel, mas você é a favor de que as pessoas sejam obrigadas a pagar imposto? Sim, obrigadas. Porque se a pessoa não for obrigada a pagar imposto, as pessoas vão morrer. Porque ela não vai pagar imposto voluntariamente. É igual condomínio. Se você não é obrigado a pagar condomínio, ou você é expulso do condomínio, isso não é uma escolha, né? Porque se você ou paga ou é expulso, você está sendo obrigado. Ponto. Entendeu? Se você ou paga ou você é obrigado a se mudar, então isso é uma obrigação, isso é uma coação. E se você não for obrigado, entre aspas, a pagar o condomínio, você não vai pagar e nem ninguém vai pagar. E o condomínio vai ficar degradado, enfim. A mesma coisa, o país. Se você não for obrigado a pagar o imposto, você vai ter o seu país degradado e pessoas vão morrer de fome e tal. Então é o bem coletivo. A questão da obrigação também ela é eficaz, né? A obrigação de pagar imposto, porque aí todo mundo paga. E quando todo mundo paga, ao invés de ser uma caridade que só 1% da população vai fazer, não. 100% da população vai ser obrigada a pagar o imposto. Aí sim você vai ter um montante de dinheiro suficiente para resolver problemas de fome, resolver problemas de infraestrutura, enfim. Então, é por isso que, apesar de eu ser egoísta, eu sou a favor de que seja obrigado a pagar imposto, porque aí não posso ser só eu que vou estar pagando, e sim eu junto com os outros. Inclusive, se todo mundo fizesse caridade voluntariamente, todo mundo, eu me sentiria motivado a fazer também, com todo mundo fazendo. Agora, se não tiver obrigação de pagar, ninguém vai pagar, ou quase ninguém vai pagar. Aí eu vou para o terceiro tópico. Sobre aquele vídeo lá do Rodrigo Constantino, globalização e globalismo, você, Merlin, fala que o Rodrigo Constantino é a favor da globalização, ou seja, que empresas privadas se instalem em outros países e vendam livremente produtos em outros países, mas que o Rodrigo Constantino é contra, e deveria ser contra mesmo, assim, pela coerência do pensamento liberal, que empresas que recebem ajuda dos governos dos seus respectivos países se instalem em outros países. Aí eu te pergunto, qual é a diferença entre uma empresa se instalar em outro país, ela recebendo ajuda do governo ou não? Entendeu? Uma empresa que se instala em outro país, ela recebendo ajuda do governo ou não, ela vai roubar emprego do outro país. Ela vai roubar, entre aspas, ela vai tirar emprego para colocar em outro. Ela vai destruir boa parte da indústria nacional do país em que ela está se instalando, ela sendo subsidiada pelo governo do seu respectivo país ou não. Então, qual é a diferença entre globalização e globalismo, né? Eu não vejo diferença nenhuma nisso, né? Imagina se o Carrefour se instalasse aqui no Brasil sem estar recebendo subsídio do governo francês, mas ela se instalasse aqui no Brasil recebendo ajuda de um outro ente, só que privado. Qual é a diferença? Não tem diferença nenhuma.
Isso é conversa de Rodrigo Constantino, malabarista, para querer justificar discurso de Trump, protecionista. É porque agora ele vai falar que existe um protecionismo que é justificável dentro da direita, é coerente dentro da direita ser protecionista. Sendo que aqui a direita, aqui no Brasil, que deturpou o termo liberal. Ele falando que é os Estados Unidos, né, que deturpou o termo liberal, né? Sendo que são pessoas como o Rodrigo Constantino que deturpou esse termo. Ele é um cara ultraconservador. É por isso que ele critica a imprensa. Então é essa. Eu quero saber qual seria a diferença então entre empresa se instalar aqui no Brasil, por exemplo, uma empresa alemã instalar aqui no Brasil, ela sendo subsidiada pelo governo alemão ou não. O resultado é o mesmo. Se ela não for cooptada pelo Estado nefasto para instalar aqui no Brasil, para atravessar o Atlântico, ela tem que arrumar outra forma nefasta de conseguir se instalar em outros países. Se não for pela via estatal, vai ser pela via privada. Quarto tópico. Já são 15 minutos aí. Parece que é 5 minutos por tópico, né, que eu estou gastando aí. Parece que esse vídeo vai durar uns 30 minutos. Estou prevendo aí. Eu perguntei para você, Merlin, o que você acha, qual a resposta que você dá às pessoas que debocham de você por você usar o termo academia. De novo eu estou batendo essa tecla, né, academia. Aí você falou que não está nem aí, coisa e tal. Eu gostei da sua resposta, só que é o seguinte, eu não falei pessoas, eu não dei um termo genérico. Eu citei o maestro Boggs e você não citou. Eu quero saber, Merlin, o que você acha do maestro Boggs e o pessoal da Groselha especificamente debocharem de você, uma vez que você já participou desse grupo. Eu os via como pessoas progressistas, eu os via como pessoas que eram voltadas ao bem coletivo. Porém, aos poucos, eu fui perdendo a inocência e vi que eles são altamente conservadores. Você perguntou, Merlin, se a pessoa não preza pela academia, ela preza pelo quê? De onde é que ela vai buscar o conhecimento, a base de conhecimento? Principalmente se a pessoa for ateia e não tiver como base de conhecimento a religião, que é uma coisa boa, né? Não ter como base de conhecimento a religião, que não tem nenhuma prova nem nada. No caso, Merlin, do maestro Boggs, ele preza pela Rede Globo. É a Globo para ele que é a fonte do conhecimento verdadeiro. É a Rede Globo. Pelo menos do ponto de vista da política e de economia também, Globo News e coisa e tal, né? Que eles falam que imposto tal demais. Eles não falam que imposto é roubo, né? Logicamente que a Globo fala, você tem que pagar imposto, mas o imposto deveria ser menor, né? Toda aquela ladainha, sendo que o imposto Brasil per capita é baixo, né? O brasileiro paga pouco imposto por cabeça, né? E o imposto em relação ao PIB também é relativamente baixo, se você comparar com países desenvolvidos. Para o Brasil se desenvolver, a alíquota dos impostos deveriam ser mais altas, provavelmente os impostos que são diretos, né? Imposto que é da renda, patrimônio e tal, não os impostos indiretos em que eles tributam mercadoria, serviço e as empresas repassam esse imposto para o consumidor. E aí você não tem a identificação clara de quem está pagando esse imposto na verdade. E aí quem paga esse imposto vai pagar uma alíquota única, seja quem for a pessoa que no final vai pagar esse imposto. Então o imposto é uma alíquota só para todo mundo, que são esses impostos sobre consumo. Ao invés de você ter um imposto direto, que a alíquota é diferenciada. E mesmo os impostos diretos aqui no Brasil, a alíquota máxima é muito baixa, né? Então a Globo não fala isso. A Globo usa esse negócio de que o Brasil tem um retorno baixo em relação
aos impostos que o brasileiro paga, e que os Estados Unidos, por exemplo, tem um retorno muito maior, que é mentira. O retorno que o Brasil dá em termos de desenvolvimento social em relação ao PIB e o que as pessoas pagam de imposto é o mesmo dos Estados Unidos. A única diferença é que nos Estados Unidos o PIB é muito mais alto e o imposto por pessoa também é relativamente mais alto. Principalmente na Europa. Aí na Europa é muito mais alto mesmo que no Brasil, né? O imposto por pessoa é muito mais alto. Então, a Globo não fala nada disso, e o Groselha vai pela Globo, né? E Omaro também vem com aquela história que eu tô cansado de pagar tanto imposto e tal. É uma baboseira. É uma baboseira. O cara vive num país em que o imposto é baixo, relativamente baixo, e vem reclamar disso. O brasileiro quer serviço bom com pouco servidor público e com pouca arrecadação de imposto pelo governo, né? É incrível isso. Eles querem que o governo faça mágica. E aí a mídia engana, e aí o pessoal da groselha vai por essa mídia que engana a população. Então, o que eu quero dizer com esse quarto tópico, Merlin, é que você fale especificamente sobre o Maestro Boggs, sobre a groselha, e você falou bem assim: essas pessoas que debocham de mim por eu usar a academia não entram em hangout comigo. Aí eu pergunto para você, o pessoal da groselha não tá te convidando para os hangouts mais, é isso? Conte a sua história do seu envolvimento com Boggs e conte a sua história completa do seu envolvimento com o pessoal da groselha. Desde o tempo da galinha defensiva, se você participou, até hoje, né? Se você participou de hangout direto com Pirula, em que você conversou diretamente com Clarion. Na época do Omaro, que o Omaro entrou depois, né? Você já não estava mais conversando com o pessoal da groselha diretamente nos hangouts, né? Pelo menos pelo que eu vi, você já não estava mais participando dos hangouts. Mas talvez você converse em off com o pessoal. Fala como é que é a sua relação com o pessoal lá, porque eles são conservadores e tal, e eles são meio neoliberais e são pró-Globo. E você não pede para esse pessoal ver a porra do Notícias Comentadas lá, que é um canal que fala que a grande mídia mente? Por que o Groselha ficou tão mais ferrenho em defender Globo, em defender Fernando Henrique Cardoso e essas coisas? Fala aí pra gente, porque eu tenho curiosidade de saber essa relação sua, se você tenta esclarecer lá o que que faz. Eu sei que você... eu não tô nem pra groselha, eu não quero mudar o pensamento deles. Eu sei, mas fala a sua relação com eles e fala o que que você sente quando você é debochado por pessoas que eram suas amigas, ou que ainda são suas amigas. O que é pior, né? Porque se a pessoa é sua amiga, não deveria estar debochando de você. Enfim, fala aí. Fala Maestro Boggs e groselha. Não se fica citando coisa genérica, como se eu não tivesse citado nomes. Eu falei Maestro Boggs, você não falou Maestro Boggs. Quinta pergunta, a penúltima, tá? Prometo. Eu falei pra você que guerra armada era uma solução idiota. Por que, apesar da gente estar num cenário em que o governo age pró-elite, isso é verdade, o Glaucio está certo em reclamar disso, até a anarcapitalista reclama disso, só que eles querem um sistema onde a elite domine sem governo, então vai ficar pior ainda, né? Porque aí eles não vão ter nenhum obstáculo e tal. Mas apesar da gente ter um sistema tributário engessado que favorece ricos, prejudica pobres, né? Uma mídia que manipula, um governo, principalmente no legislativo, que é corrompido por grandes empresários, para que o governo haja pró-grandes empresários. Por que, apesar da gente estar nessa situação, por que eu acho que a guerra armada é uma solução idiota? Por quê? É óbvio, guerra mata,
guerra exige que você arrisque a sua vida, ou seja, o seu sangue pela sua pátria, e no final das contas a pessoa ela não vai ser patriota, ela vai se preocupar mais consigo mesmo e com sua família do que com a pátria. Ou seja, eu acho que talvez você, não estaríamos dispostos a morrer pelo Brasil se a gente tivesse a opção de simplesmente abandonar o Brasil e ir para outro lugar. Entendeu? Entra de novo a questão lá do primeiro tópico, o patriotismo. O que vale mais, a vida da sua família ou você morrer pela pátria? Melhor você ficar vivo e, pô, vai lá para os Estados Unidos, vai para a Europa, se você puder, se você tiver dinheiro, ou então, mesmo que se for só para salvar a sua vida, você iria para um lugar pior um pouco, o Chile, um Uruguai aí da vida, uma Argentina. Entendeu? Então, esse é um dos primeiros motivos, a pessoa não iria querer morrer pela pátria, não iria querer morrer por um bem coletivo, porque as pessoas são egoístas, pensam muito mais em si mesmas, no final das contas. Porque a guerra, ela mata, e qualquer coisa que cause um banho de sangue é a pior solução possível, isso é idiota. Eu quero o bem coletivo, mas eu vou matar aí milhões de pessoas para isso. Eu acho isso idiota. A gente não está numa guerra, então eu acho que a nossa situação, apesar de ser ruim, é muito melhor do que qualquer guerra civil. Se o Brasil estivesse vivendo uma guerra civil igual o Sudão, o Mali, o Iêmen, né? A Síria, o Iraque, o Brasil estaria muito pior do que está agora. Outra questão é que essas pessoas que defendem a guerra armada, elas não têm um modelo para substituir esse modelo atual, né? Porque elas querem uma guerra armada para quê? Para acabar com o sistema de governo atual e substituir por outra coisa. Mas elas não têm uma coisa para você substituir. Então é idiota, você quer fazer uma guerra para você tirar o sistema atual e substituir por outro que, na verdade, que outro? Não tem nenhum projeto. E se tiver um projeto, é um projeto que você não consegue provar que vai funcionar. E principalmente, é um projeto que você não vai conseguir fazer com que as pessoas tenham aderência a ele, né? Desculpa aí eu falar meio enrolado, não tem um vocabulário tão bom assim. Mas você não vai conseguir adesão das pessoas que já vão ter que arriscar suas vidas pela pátria para colocar um sistema que, na verdade, elas podem não concordar com ele. E a maioria não vai concordar. E outra ainda, você vai substituir o modelo de Estado atual e colocar uma coisa que vai ter as mesmas coisas ruins que esse sistema atual tem. Porque esse pessoal critica o Estado porque está centralizando poder em prol de pequenos grupos, mas você vai substituir por outra coisa e vai fazer a mesma coisa. Vai ter pouca gente no poder e essa pouca gente vai atuar em prol, principalmente, de um pequeno grupo. Até porque não dá para principalmente numa coisa desorganizada e recém-instaurada, não dá para você ter um sistema organizado que vai atuar realmente em benefício de milhões de pessoas num país enorme como o Brasil, de uma hora para outra. Entendeu? Fora que a ganância a busca pelo poder vai fazer com que esse pequeno grupo que tomou o poder nesse novo sistema que você coloca depois de uma guerra armada, depois de um monte de gente ter morrido, milhões e coisa e tal, vai fazer com que esse pessoal instaure um sistema, um regime pior do que o atual. Isso é óbvio. Então é por isso que é idiota.
tive que regravar aqui só para falar do último tópico, né? O sexto e último tópico. É sobre os super salários, né? Que a Globo vem batendo nessa tecla e vem reclamando bastante porque há super salários aí, né? Principalmente no Poder Judiciário, que ultrapassam o teto do funcionalismo público, que é de R$ 35.000. Eu acho que os super salários eles têm que acabar mesmo, porque como agentes públicos recebem dinheiro diretamente de impostos, tem que haver esse teto de 35 mil, até para o funcionário público não ganhar em cima do trabalho de outras pessoas, como é na iniciativa privada, onde os grandes empresários, os donos das empresas ganham em cima do salário dos seus empregados. E diga-se de passagem, esse teto de R$ 35.000, que assim nem o presidente da República pode ganhar mais de R$ 35.000 de subsídio, que é o salário dele, assim como deputados, senadores, ministros de tribunais superiores, enfim, esse salário é um salário relativamente baixo, pode parecer muito, mas comparado a grandes empresários, até mesmo médios empresários daqui de Brasília, principalmente da região do centro de Brasília, é muito pouco, porque um médio empresário, ou seja, um dono de uma padaria ali do centro de Brasília, ganha muito mais do que isso de lucro por mês. Ganha 10 vezes isso, tranquilo, de lucro por mês. Mesmo pagando para os seus funcionários ali um salário mínimo, o dono da padaria lucra R$ 200.000 ou mais do que isso. Então, esse super salário, se ele respeitar o teto do funcionalismo público, tá ótimo. Até porque o governo não gasta um montante muito alto do que arrecada com o salário de servidor público, né? Até porque os salários de servidores públicos são muito limitados. E mesmo quem ganha esse teto, aliás, quem ganha, servidor público ganhando mais de R$ 20.000 de salário é muito raro, é raridade. A maioria dos servidores públicos ganham pouco. Então, a Globo batendo nessa tecla de que salários de servidores públicos são altos é uma contradição, porque eu vou explicar. Na época que o governo do PT apresentou uma proposta, que eu nem sei se foi para frente, nem sei se foi aprovada, de tributar bens de alto valor de pessoas ricas, ou seja, iate, helicóptero, carros que valem mais de, sei lá, de R$ 500.000. A Globo News levou pessoas lá, especialistas bostas que a Globo News chama, que a maioria das coisas que eles falam são mentiras, eles chamaram para ficar reclamando, falando que essa medida de tributar muito alto esses patrimônios era puro populismo, para inglês ver, e porque tanto não haviam muitos patrimônios de grande valor para ser tributado, quanto o governo não teria uma arrecadação muito grande tributando esses patrimônios. O que são duas mentiras, porque há sim uma quantidade muito grande de helicóptero, de iate, de carros importados e outros bens, imóveis muito caros. Há sim uma grande quantidade, e se o governo tributasse esses bens de forma certa, de forma alta, como ele deveria tributar, o governo teria sim uma boa arrecadação, uma ajuda muito boa, principalmente para sair da situação que se encontra aí, né? Principalmente estados, né? Os estados, principalmente, o governo federal não está numa situação tão ruim, mas os estados estão, principalmente Rio de Janeiro e tal. São Paulo também está numa situação bem ruim. E realmente isso aí não seria nada populismo. E olha a contradição. A Globo não diz que é populismo acabar com o super salário, sendo que é sim um populismo. Eu acho que deve sim acabar com os salários que ultrapassam o teto do funcionalismo público, até por uma questão de justiça com eu, que sou servidor público, e os meus colegas, que não ganhamos, né, super salários.
e trabalhando tanto quanto esse pessoal que ganha super salário, e tanto você tem que tributar esses grandes patrimônios, porque são pessoas que ganham esses grandes patrimônios explorando o trabalho de outras pessoas e tal, explorando todo o sistema financeiro que é mantido por todos nós, que temos conta em banco, principalmente, pagamos nossos impostos, enfim, né, que trabalhamos para esse pessoal, para manter o sistema para esse pessoal lucrar e ganhar e poder comprar esse iate, esse avião, esse jatinho, esse helicóptero, esse carro de R$ 500.000 para cima, esse imóvel caro, enfim. Então é isso, gente. Eu queria que o Merlin desse a opinião dele sobre essa contradição aí da Globo, que por um lado fala que é populismo tributar patrimônios de pessoas ricas, de alto valor, e que não é populismo baixar salário de políticos, por exemplo, quando a quantidade de políticos também não é muito grande, não é relevante. E baixar salário de político é uma medida necessária simplesmente pelo moralismo, porque economia para os cofres públicos é quase nenhuma, né? Não é pouco relevante em termos de economia que vai gerar você baixar benefício ou salário de agentes públicos, mesmo aqueles que ganham super salário, porque são poucos, tá? De todos os servidores públicos, pouquíssimos ganham super salários. Mas é essa contradição que eu quero que o Merlin comente. E muito obrigado aí para vocês. Se inscreva no meu canal. Se vocês querem mais vídeo pergunta aí, é só comentar, é só falar e tal. Também façam suas perguntas aí para o Merlin, quem sabe. E quem quiser responder essas perguntas aí pode fazer vídeo também e responder aí. Então, obrigado aí, gente. Falou.